Gênesis capítulo 15, versículo 5 e também o versículo número 6. Amados, essa oração que nós acabamos de fazer, ela traz esse pedido muito especial, que vai ser reforçado por essa palavra nessa noite, e que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração. A presença do Senhor é real nessa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E eu quero convidar você a fazer a leitura dessa palavra, já prestando muita atenção desde a leitura dela. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, o Senhor fala conosco. Você crê nisso, amém? O Senhor fala conosco. Eu imagino que se eu virasse para você e falasse assim, o Senhor vai falar agora, você fecharia os teus olhos, abriria bem os seus ouvidos para ouvir o que Ele teria para falar para você. E eu posso falar com toda certeza nessa noite, o Senhor vai falar, porque a palavra dEle vai ser lida nesse momento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, aos nossos corações, versículo 5. Então o Senhor levou Abrão para fora e disse, você pode repetir comigo essa expressão? Diga, e disse, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, você pode repetir de novo? E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, e agora o que te pedimos é que o Senhor ministre sobre nós. A palavra foi lida, e que agora ela seja, Senhor, trabalhada no nosso coração, colocada em nosso coração, e que ela seja frutífera para a honra e para a glória do teu nome. Nós já te agradecemos, porque temos a certeza de que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode se assentar e que o teu coração permaneça também aberto para receber a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, tema da mensagem para ser projetado aí, vivendo sob a garantia de Deus. Vivendo sob a garantia de Deus. Eu estava estudando esse texto essa semana, e curiosamente essa palavra nasceu a partir de um momento devocional. Segunda-feira eu estava lendo o texto de Gênesis capítulo 12, e sabe quando o devocional sai do nosso controle, né? Eu li o capítulo 12, daqui a pouco eu já estava no 13, daqui a pouco já estava no 14, eu sei que eu fui parar lá no capítulo 16, foi uma maravilha. E quando eu cheguei no capítulo 15, esses dois versículos parece que saltaram da Bíblia assim aos meus olhos. Sabe quando você está lendo uma passagem da palavra e parece que o texto pula das páginas da Bíblia e toma o teu coração de uma maneira especial? Foi o que aconteceu comigo naquela segunda-feira. E esse texto que a gente já leu tantas vezes, ele saltou de uma maneira muito especial ao meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com você nessa noite. Vivendo sob a garantia de Deus. Esse texto nos mostra lições muito importantes sobre a promessa que Deus faz para Abrão. A gente conhece muito bem a história de Abrão. Abrão foi um homem escolhido por Deus para ser o patriarca de Israel, o pai de uma nação, o pai de um povo, só que o momento em que ele é chamado, o momento em que ele é escolhido, nós sabemos muito bem, a circunstância não era favorável. Abrão e Sara tinham um problema para lidar, na verdade dois nós podemos dizer. O primeiro deles era a esterilidade. Sara não podia ser mãe. Eles, como casal, tinham limitações humanas para serem pais de um filho. Imagina, de uma grande nação. E o segundo problema é que eles já eram um casal de idade avançada, já eram um casal idoso, tanto é que Sara, num determinado momento, ela vai dar risada da palavra que vem de Deus, né, e desacreditando daquilo que o Senhor estava falando que ia acontecer. E a gente olha para o texto e percebe que tudo que Deus prometeu se cumpriu. Veio Isaac, e de Isaac veio Jacó e Esaú, e deles foi
crescendo, crescendo, crescendo a linhagem de Abrão até formar o povo de Israel. A gente conhece bem essa história, só que eu quero me ater nessa noite, eu quero focar nessa noite, nesse texto que a gente acabou de ler, a promessa que o Senhor faz para que Abraão e Sara sejam pais de uma grande multidão, tenham uma posteridade imensa, que se estende, que cresce e que avança. E quando eu olho para esse texto e faço uma reflexão sobre a nossa vida, nós podemos dizer o seguinte: pessoas maduras espiritualmente, pessoas saudáveis espiritualmente, são pessoas apegadas a uma convicção espiritual. Você crê nisso? Pessoas saudáveis espiritualmente são firmadas, apegadas, agarradas, consolidadas, enraizadas numa convicção espiritual. Eu tenho certeza que o que te trouxe até aqui hoje, que o que te trouxe até esse momento da sua caminhada na presença de Deus, é uma convicção espiritual que está cravada no teu coração e que não pode ser arrancada porque você nutre ela dia após dia. Que convicção é essa, pastor? Que nós somos uma nova criatura no Senhor, povo salvo do Senhor, povo amado por Deus, povo resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós somos apegados a essa palavra, nós somos apegados à convicção de que somos salvos pelo Senhor, resgatados do império das trevas, do lamaçal do pecado, para a gloriosa luz do nosso Deus, povo que está sendo preparado para viver uma eternidade, como cantamos aqui nessa noite, onde não haverá morte, lágrima, guerra, problema, boleto para pagar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Um povo que se prepara para uma eternidade gloriosa. É por isso que a gente não desvia, é por isso que a gente não abandona esse Senhor maravilhoso, é por isso que a gente não larga essa fé que carregamos, porque discípulos maduros e saudáveis são apegados a uma convicção, e essa convicção traz também uma frase que a gente pode declarar nessa noite: Deus está conosco. Você crê nisso? Deus está conosco. Toda palavra que Deus deu a Abraão, toda palavra que o Senhor liberou sobre aquele casal, Leandro, vinha acompanhado com uma garantia. Quando o Senhor promete algo, Nivaldo, o Senhor dá também uma garantia. Por quê? Que garantia é essa? Porque o Senhor está dando a sua palavra. Nosso Deus não mente. Nosso Deus não retrocede, nosso Deus não nos engana, nosso Deus não passa a perna em nós, o nosso Deus é um Deus que promete e que zela pela sua palavra. Eu fui pesquisar o significado da palavra garantia, e eu trago aqui para vocês. Garantia é uma promessa ou compromisso de que uma obrigação será cumprida. E seguindo ainda um outro significado, garantia é um lembrete, um símbolo do compromisso firmado. E aí eu quero ler de novo com você, Gênesis 15, versículo 5, que o Senhor vai declarar as seguintes palavras para Abrão. Vamos lá? Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus, e como as estrelas, se puder, e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse mais: assim será a sua posteridade. O Senhor está fazendo uma promessa para Abraão, mas perceba aqui um detalhe: Deus dá também uma garantia. O Senhor está colocando aqui uma garantia, um lembrete para Abraão. Todas as vezes que Abraão olhasse para o céu, ele veria as estrelas no céu, ele contemplaria aquela imensidão ali sobre ele, e todas as vezes que ele olhasse para aquelas estrelas, ele se lembraria: irmã Elza, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor me deu uma palavra, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Imagina só, irmã Beth, vamos imaginar um dia de Abraão, imagina um dia ruim de Abraão.
Sabe aquele dia que você acorda mal-humorado, que é aquele dia que você faz 1001 planos e nada sai do jeito que você gostaria? Isso não acontece com você, só acontece comigo, né? Você faz um plano, você fala, hoje eu vou ser produtivo, eu vou render no trabalho, eu vou estudar, eu vou ler a palavra, eu vou na academia, misericórdia, eu vou comer comida saudável, eu vou fazer um almoço bacana, e aí você vai vendo que o dia vai passando, amanhã não é nada que você planejou, à tarde não é nada que você planejou, chega à noite, misericórdia, vai pegar o ônibus para voltar para casa, uma luta, está ali uma pessoa com um CC esfregando na tua cara, misericórdia, nada sai como o planejado. E aí imagina você um dia desse de Abrão com uma promessa de Deus, um dia ruim, um dia que o humor dele não estava legal, o trabalho no campo não fluiu legal, os animais deram trabalho, sol rachando na cabeça, uma coisa totalmente bagunçada ali, um dia complicado, só que ao anoitecer, quando Abrão olhava para os céus e via as estrelas, ele podia respirar fundo, Douglas, e declarar ao seu próprio coração, minha alma, você pode descansar, o Senhor liberou uma promessa e as estrelas me lembram sobre ela. O Senhor colocou as estrelas como uma garantia. Abrão, olhe para o céu, tente contar essas estrelas, assim será a tua posteridade. Todas as vezes que ele olhasse para o alto, ele se lembraria disso. Só que é lindo quando a gente olha para a palavra também, e a gente vai vendo que Deus deu outras duas referências para Abrão. Duas referências sobre essa garantia, sobre essa palavra, sobre essa promessa. Se você ler aí, Gênesis 13, 17, não precisa abrir, a palavra vai dizer assim, farei sua descendência como o pó da terra. Capítulo 13, versículo 17. Depois, capítulo 15 que a gente leu, o Senhor fala, como as estrelas do céu. E depois, no capítulo 22, versículo 17, a palavra vai dizer, como a areia que está na praia do mar, assim será a tua descendência. Agora eu quero fazer uma aplicação disso aqui para nós, ainda não é um ponto da mensagem, mas eu quero destacar aqui, olha o detalhe, Mateus, do cuidado de Deus com Abrão e do cuidado de Deus com a minha vida e com a sua vida. Tem dia que a coisa não sai conforme o nosso planejado, e aí eu fico imaginando Abrão, vamos imaginar Abrão. Odaleia, Abrão depois de um dia de trabalho ruim, um dia desagradável, um dia de turbulências, um dia de ataques espirituais, um dia difícil, complicado, quando ele olha para o céu, ele vê as estrelas e se lembra da promessa de Deus. Mas, irmão Ronaldo, tem dia que a gente não consegue nem levantar a cabeça. Tem dia que o problema é tão grande, o dia é tão desgastante, as lutas são tão atormentadoras, são tão pesadas, que William, a gente não consegue nem erguer a cabeça, a gente fica cabisbaixo, olhando para baixo, não conseguimos erguer os nossos olhos, não conseguimos puxar forças, até mesmo nesses dias, quando Abrão estivesse olhando para baixo ali, Karen, ele veria o pó da terra, e ele se lembraria, assim será minha descendência também. Seja de cabeça erguida, seja de cabeça baixa, o Senhor deu garantias para Abrão, sempre se lembrar da promessa que estava sobre a vida dele. Sempre haveria uma referência diante dos olhos de Abrão, para lembrá-lo sobre a promessa que Deus fez a ele. Sobre a promessa que Deus fez a ele, e assim é também sobre a nossa vida. Meus irmãos, eu quero trazer essa palavra agora para os nossos dias, e te lembrar uma verdade, o Senhor prometeu para nós, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, não há um dia na sua vida que você esteja desamparado, não há um dia na sua vida que o Senhor tenha te abandonado. Tem períodos que Ele se silencia, tem períodos que Ele vai dizer não para nós, tem tempo que Ele vai dizer sim para nós, tem tempo que a porta vai se abrir, tem tempo que a porta vai se fechar, mas em todo tempo nós podemos ter a certeza de uma coisa: eu tenho uma garantia dada por Deus, Ele está comigo no dia bom e no dia mau também, todos os dias. Precisamos ser o povo que vive sob a garantia de Deus.
Quando somos o povo que vive sob a garantia de Deus, nós somos um povo que não está mais, eu uso isso aqui direto e eu sempre que tiver oportunidade, eu vou bater nessa tecla, nós não somos o povo que se move pelo cenário, em nome de Jesus. Nós não somos o povo que se move dependendo de como tiver a vida, independente do tempo estar ensolarado, independente do tempo estar cinza, independente do tempo estar feliz, independente do tempo estar desagradável ao nosso coração, não caminhamos de acordo com o cenário. Não vivemos de acordo com a estação, vivemos de acordo com a garantia do céu sobre nós, sobre a promessa de Deus sobre a nossa vida. É isso que nos conduz. É isso que nos conduz. Abraão precisava, a partir daquele momento, Tiago, caminhar debaixo dessa palavra. O Senhor prometeu, o Senhor falou, Gabriel, o Senhor liberou essa palavra, eu posso crer nela, eu me apego a ela, e é nos momentos mais difíceis, amados, que nós precisamos trazer à nossa memória a garantia que o Senhor nos deu. Eu trago um exercício para todos nós fazermos na nossa vida. No dia difícil, no dia complicado, no dia que você pegar a linha amarela toda engarrafada para voltar para casa, no dia que você pegar o ônibus lotado, pisarem no teu pé, teu patrão te tratar mal, teu colega de trabalho fizer alguma coisa contra você, aquele dia que na escola der tudo errado, ao entrar na sua casa, você vai respirar bem fundo, seja olhando para cima, seja olhando para baixo, você vai declarar para você, o Senhor está comigo. O Senhor continua presente. Não é o cenário, não é o cenário. Nós somos o povo que vive sob a garantia de Deus. Nós somos o povo que vive sob a palavra que o Senhor dá. E aí eu quero destacar ainda uma outra coisa, bem interessante. O texto que nós lemos, eu pedi para você repetir uma expressão aí. O texto que lemos vai dizer assim, ó, então o Senhor levou-o para fora e disse. E depois ele vai aqui, né, ó, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las, e lhe disse. E aí termina o versículo. Na sua está assim também? Está fatiado aí a fala de Deus? E disse o Senhor, aí tem a primeira parte do versículo, e depois, e lhe disse, e aí a segunda parte do versículo. Tem traduções que vão juntar tudo, só que perde um detalhe aqui que a gente não pode abrir mão dele, especialmente nessa palavra. Clara, eu não sei se você já teve essa curiosidade, né? É o tipo de curiosidade que só teólogo tem, é coisa de doido, né? Mas eu fui olhar na palavra, Eliane, quantas vezes aparece a expressão, e disse o Senhor? Coisa de doido mesmo, né? É coisa de quem tem que pesquisar, né, Sabrina? Quando a gente tem coisa para pesquisar, a gente vai numas doideiras, né? Mas às vezes o Senhor nos leva nela. Sabe quantas vezes aparece essa expressão, e disse Deus, só no Antigo Testamento? Quase 2.000 vezes. Quase 2.000 vezes vai aparecer a expressão, e disse Deus. Quando a gente fala sobre essa expressão, a primeira coisa que nos lembra é o quê? Criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí o Senhor vai falando e as coisas vão surgindo, vão sendo criadas. O Senhor é um Deus que fala. E aí às vezes a gente passa tão batido por esses detalhes do texto bíblico, que a gente deixa passar a nossa visão vanizinha, uma verdade maravilhosa. O Senhor fala com a gente. Já parou para pensar que Deus, sendo tão grandioso, sendo tão maravilhoso, sendo tão poderoso, Léo, Ele fala com a gente. Ele faz questão, Edgar, de falar contigo. Ele faz questão de dirigir a palavra a mim e a você. Às vezes a gente está perto de criança e a gente não sabe muito bem como falar com ela. Às vezes na nossa timidez ali a gente até acaba evitando conversar muito, que a gente não sabe como que eu desenvolvo a conversa aqui com a criança, como que eu vou conversar com ela. Agora pensa, pega essa analogia e leva para a nossa vida com Deus. Deus, mesmo olhando para o nosso tamanho, mesmo olhando para a nossa complexidade toda, pecador, vacilão, tropeça, cheio de falhas, cheio de problema, lutando contra o pecado dia sim, dia também, o Senhor faz questão de falar com você,
de falar comigo, de abrir a sua voz e bradar ao nosso coração. E quando Deus fala, Deus está liberando, está repetindo sobre nós a garantia dele sobre a nossa vida. Um dos significados da palavra garantia, Odaleia, é o quê? É o compromisso diante de uma obrigação. O Senhor firma algum compromisso com alguém inferior a ele. Meu Deus do céu, como assim? Deus em obrigação com Abrão? Assim quis o Senhor. Assim quis o Senhor. Isso não significa que Abrão se tornou maior que o Senhor. Isso não significa que Abrão estava agora acima de Deus. Não, Senhor, por pura graça, por pura misericórdia, vai até Abrão, se dirige até aquele homem, um homem cheio de problemas, um homem cheio de falhas, e ele firma um compromisso, Vilma, com Abrão, com aquele homem pequeno, como eu e como você. Não era um ET, não tinha nada de diferente de nós aqui, e o Senhor se dirige a ele e fala com ele, assim como fala conosco. O Senhor faz questão de falar com a gente. Essa palavra, ela tem que tocar o nosso coração de uma maneira diferente, porque talvez você já tenha passado a seguinte experiência na tua vida. Imagina, Maurício, você num ambiente onde alguém muito importante está também. Imagina aí essa cena. Você está ali num ambiente onde alguém que você considera muito também está. Ou não é uma alegria muito grande quando essa pessoa vira e fala com a gente, ou não é verdade? Eu contava esses dias para alguns irmãos aqui na igreja, eu lembro que lá em Valença, quando estava lá o pastor Elson ainda, muito tempo atrás, quando o pastor Elson falava comigo no corredor da igreja, rapaz, eu ganhava semana, eu ganhava o mês inteiro. Eu voltava para casa felizão, Patrícia, o pastor falou comigo, caramba, o pastor me chamou pelo nome ainda, o pastor falou meu nome aí que eu fiquei doido mesmo, eu falei, olha lá, até de falei com a minha mãe, falou, sabe meu nome, hein? Sabe o teu também? Hein? E aquela coisa toda, alguém importante falou comigo, alguém que eu admiro muito falou comigo. Agora imagina a grandeza desse Deus falando com a gente também, que privilégio. Que coisa maravilhosa, o Senhor falou. E sabe o que é mais lindo ainda, para a gente avançar desse ponto aqui? A voz de Deus é poderosa. O mesmo verbo que é usado para Deus criar as coisas, o falar de Deus, é o mesmo falar que Ele dedica também a comunicar com o seu povo. Coisa poderosa. Quando o Senhor abre a boca sobre a nossa vida, quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida, algo acontece. Nós podemos ter a certeza disso. Todas as vezes que Deus fala alguma coisa, algo está sendo liberado sobre a nossa vida. É por isso que eu não abro mão desse momento. O momento de pregação da palavra de Deus, tem palavras sendo liberadas sobre nós. A gente está pegando tudo aqui, em nome de Jesus. Eu não estou vendo, mas tem alguma semente sendo regada na minha vida, porque Deus está falando. E a palavra me ensina que quando Deus fala, Letícia, quando Deus abre a boca para falar, aquilo que não existe passa a existir, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é o único que do nada traz alguma coisa à existência. Olha aí que coisa poderosa, pelo falar dEle. O Senhor gera convicção no nosso coração. E aí eu olho agora para esse texto e avançando com você para as lições que a gente pode tirar aqui, quando observamos as garantias que Deus nos dá, quando observamos as garantias que o Senhor libera sobre a nossa vida, as promessas, os compromissos, temos uma base para a nossa confiança. As pessoas vão virar para a Fernanda e vão perguntar, Fernanda, por que você gasta o teu tempo com essas coisas? As pessoas vão virar para a Gabi, por que você na tua juventude gasta tempo com essas coisas? Por que, Tiago, que na sua juventude você renuncia a tais coisas? Por que, Marcos, você não faz assim? Por que, Nivaldo, você não faz assado? Por que, Léo, você não vai por esse caminho? Por que, Elza, você age dessa maneira? Por que você opta por coisas tão doidas que não fazem sentido e que ninguém nesse mundo faria igual a você no seu lugar? A nossa resposta é, eu tenho uma garantia de Deus, uma promessa de
Deus, uma base que o Senhor me dá, e eu confio nela, eu confio nessa palavra, eu estou debaixo de uma direção de Deus. Eu faço isso não porque eu simplesmente quero, eu renuncio, não é porque me deu na telha renunciar, não é porque um belo dia eu acordei com vontade de agir assim, é porque eu recebi uma palavra e eu estou confiando que ela é verdadeira. Aleluia. Vai terminar tudo bem. Nós temos uma base para a nossa confiança. Por que que você recebe esse diagnóstico e reage dessa maneira? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Se Ele quiser curar, Ele pode curar, e se Ele não quiser curar, um dia a morte vai ser vencida. Se a morte me levar nessa, a morte também vai ser vencida, por pouco tempo. Ele é poderoso. Por que que diante dessa circunstância você não está arrancando os cabelos? Por que você não está jogando tudo para o alto? Porque eu sei em quem eu tenho crido, porque um dia, assim como Ele falou com Abrão, assim como Ele disse para Abrão, Ele também falou comigo, Ele também liberou sobre mim essa palavra, que eu sou um filho amado, que Ele cuida de mim e que Ele está junto comigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Essa é a convicção que nos conduz. Não podemos abrir mão da nossa convicção de fé. Não podemos. No dia que a gente perder essa certeza, tudo acaba. No dia que a gente abrir mão dessa certeza de que Deus está conosco, que a palavra dele nos acompanha, tudo acaba, Andréia. Nada sobrevive sem essa convicção. E eu venho nessa noite liberar essa palavra sobre todos nós, para fortalecer essa convicção no nosso coração. Você não vai abrir mão dela, não. Foi ela que te trouxe até aqui. Foi o que te trouxe até aqui. E aí as duas lições para a gente caminhar então para as aplicações desse texto e orarmos juntos nessa noite. Como que eu cultivo essa convicção na minha vida? Para viver debaixo dessa garantia, eu tenho que guardar ela muito bem. Eu quero imaginar com você aqui, as mulheres hoje fizeram um amigo secreto de manhã e entregaram flores, né, umas para as outras aí, né? A Natane chegou com a flor que ela ganhou da irmã Beth, está lá em casa, hein, irmã Beth? Eu vou ficar em cima dela para cuidar direitinho. A nossa convicção tem que ser cuidada igual uma flor. O que eu faço para cuidar dela? Primeira coisa, vou pedir para projetar, zelar pela aliança com Deus. Para não perder essa convicção, você deve zelar pela sua aliança com Deus. E aí quando a gente olha para a vida de Abrão, a gente vai observar aqui um detalhe na vida daquele homem. Abrão era um construtor de altares. Em lugares chaves que ele passava, todo lugar, Larissa, ele construía um altar ao Senhor. E aí eu quero trazer aqui para você os 4 altares que Abrão construiu. Os 4 altares. Gênesis 12, versículos 6 e 7, vai nos mostrar que no carvalho de Moré, Abrão constrói o primeiro altar ao Senhor. E é naquele lugar que ele recebe a promessa de Deus de que ele seria pai de multidões. Primeiro altar. Segundo altar está em Gênesis 12, versículo 8, ali logo do lado. Abrão vai construir um altar em Betel. Depois, no capítulo 13, versículo 18, Abrão vai construir um altar em Hebrom. E depois, lá no capítulo 22, versículo 2, naquele dia do quase sacrifício de Isaque, Abrão vai construir um altar em Moriá. 4 altares que Abrão vai construir, em 4 lugares chaves durante a vida dele, durante a caminhada dele com Deus. O que significa no período dos patriarcas de Israel a construção de altar? Naquele tempo não havia tabernáculo, naquele tempo não havia templo, naquele tempo não havia um lugar, um edifício construído para adorar ao Senhor. Onde se adorava a Deus naqueles dias de Abrão? Onde tivesse um altar edificado. Altar nos aponta, nos refere ali, nos leva a entender, aponta para o ambiente onde Deus é adorado, onde Deus é buscado, onde Deus é encontrado.
Altar é ambiente de encontro com Deus. Abrão fazia questão, nos lugares por onde ele passava, construir um altar ao Senhor. O que isso significa para nós? Abrão recebeu uma promessa de Deus, e a partir daquele momento, a partir daquele dia, Abrão não abriu mão de levantar, edificar, por onde ele passasse, um ambiente para viver intimidade com Deus. Abrão só viveria aquela palavra que ele recebeu. Abrão só viveria o cumprimento daquela promessa, Adriana, se ele perseverasse, se ele zelasse pela sua aliança com Deus. Se a aliança com Deus fosse perdida, a promessa se perderia junto. Para viver aquilo que nos foi garantido pela palavra de Deus, é necessário construir altares ao Senhor, zelar pela aliança com Deus. Zele pela aliança com Deus no seu dia a dia. Zele pela aliança com Deus onde você estiver. Zele pela aliança com Deus em tempos difíceis e em tempos de bonança. Zele pela sua aliança com Deus, porque será ela que vai te sustentar firme para viver o cumprimento da palavra que você já recebeu. Quer manter essa palavra viva no teu coração? Cultive a experiência da intimidade com Deus. Quando eu olho para essa referência, quando eu olho para esses textos e esses pontos na vida de Abrão, eu aprendo uma coisa: a gente precisa querer a presença de Deus. Cultivar a presença de Deus não é cumprir obrigações. Eu estava ouvindo hoje um podcast de manhã, antes de ir para Copacabana, sobre vida devocional. E Gabriel, aquele podcast pontuou umas coisas assim que eu achei muito interessante. A pessoa que estava falando ali comparou o momento devocional, Léo, da nossa vida com Deus, a um momento onde a família se reúne para conversar. E aí ele estava comparando, dizendo o seguinte: Marcos, o momento em que você vai fazer o seu momento devocional é como o momento em que um filho se assenta à mesa com o pai para tomar um café e bater papo. É o momento que você vai desfrutar da presença do Pai, da comunhão com o Pai, vai falar com Ele e Ele vai falar com você. E aí eu fiquei imaginando o Bernardo maiorzinho, e aí pensando o seguinte: eu não quero que o Bernardo, quando crescer, se sente à mesa comigo ou com a Natane para conversar, só para cumprir uma obrigação e ir embora. Ufa, bati a conta do dia, Maurício, agora não preciso mais falar com esse coroa, não preciso mais falar com essa coroa. Eu não quero que o Bernardo viva dessa maneira. Eu não quero que o meu filho olhe para o tempo que a gente tem junto como uma obrigação na vida dele. Eu quero que ele tenha prazer de tomar um café comigo e bater um papo comigo. Espero que ele goste de café, né? Tô tentando ensinar, Vitória, vamos ver se a gente consegue chegar lá. A mãe não gosta, mas o filho vai gostar, em nome de Jesus. Eu quero que o Bernardo tenha prazer em estar comigo. Eu quero que o Bernardo tenha prazer em estar com a Natane. E a nossa vida de busca ao Senhor é a mesma coisa. É necessário querer a presença de Deus. É necessário chegar diante do Senhor, nem que seja aqueles 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 4 horas, vai o tempo que você vai buscar aí, mas eu quero te lançar essa palavra, pega ela e leva com você. Senhor, eu estou nesse ambiente, e eu vou colocar o meu celular de lado, porque eu quero dedicar esse tempo, como um filho dedica ao pai, e um pai dedica ao filho. Eu quero a tua presença, eu faço questão da tua presença, eu valorizo a tua presença, porque só a nossa aliança, Senhor, fará com que eu consiga viver a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Sem a aliança com Deus, essa palavra morre. Sem a aliança com Deus, essa palavra se perde. Eu não quero perder essa palavra, eu não quero perder a garantia, eu não quero perder a promessa, eu não quero perder o compromisso. Não ignore o valor do seu encontro diário com Deus. Abraão construía altares. E a segunda coisa, segunda aplicação, além de zelar pela zelar pela aliança com Deus, a segunda coisa que eu destaco aqui é zelar pela fé. Você pode repetir comigo? Zelar pela fé. Aliança com Deus e fé.
Essas duas coisas têm que estar sendo cuidadas todo dia. Todo dia. A sua fé é o bem mais precioso que o Senhor te deu, porque é ela que te conecta a Ele. Uma vez eu vi uma analogia que eu achei assim, incrível. Gabi, o pregador falava o seguinte, que aquele texto que fala, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pegou essa palavra, irmã Beth, e ele disse o seguinte: o que significa crer no Senhor? O que significa crer no Senhor? E aí, Karen, ele pontua a seguinte verdade: crer em Deus não é só falar que Ele existe. Tem muita gente que fala que Deus existe, mas não crê em Deus. E aí ele segue dizendo, não é só, Vilma, virar e falar, Deus existe, logo eu creio nele. Não. E aí ele parte para a analogia. Qual é a analogia? Ele fala o seguinte, aqui onde a gente está, se você abrir agora aí o Wi-Fi do teu celular, você vai ver que tem um monte de rede disponível aí. Um nome de um monte de gente, uns nomes doidos aí também, uns números. Vai ter um monte de rede Wi-Fi aí. Você não está conectado em nenhuma delas, mas elas estão disponíveis. Está aqui. Se você tivesse a senha de alguma delas, você poderia colocar e acessar, se conectar a ela. E aí ele pega essa analogia, ele fala justamente isso. Crer no Senhor é se conectar a Ele. Muitos estão aí vivendo na área de cobertura do Senhor, porque Ele está em toda parte. Só que apenas aqueles que creem nele estão conectados a Ele. Porque é quando eu creio que eu ouço Ele falar comigo. É quando eu creio que Ele me direciona. É quando eu creio que Ele me transforma. É quando eu creio que Ele trabalha na minha vida. É quando eu creio que essa palavra que Ele libera sobre mim se torna uma verdade na minha vida. Versículo 6 do texto que a gente leu, acompanha comigo. Gênesis 15, versículo 6, vai dizer assim: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Deus fala, e disse Deus, e Deus lhe disse, e o que Abraão faz? Creu. Creu. Coloca sua fé em ação, e se conecta àquela palavra. Douglas, a palavra foi liberada. Andréia, a palavra foi colocada à existência. William, o Senhor abriu a boca e falou. E como que Abraão agarrou aquela palavra, Ronaldo? Ele creu. Ele olhou para aquela palavra, ele escutou aquela palavra, ele viu aquela palavra, Isabel, e ele creu nela. Ele se apegou a ela. E a partir daquele momento, o que ele precisa fazer? Zelar pela sua fé. Porque só com a fé ele agarra aquela palavra. É só com a fé que a gente continua acreditando que mesmo no meio da tempestade o Senhor continua presente no barco. É só pela fé que a gente continua acreditando que quando tudo vai dando errado na nossa vida, Deus ainda está presente nela. O Senhor continua zelando por nós, a paz do Senhor continua presente. É só pela fé que isso é real na nossa vida. A partir do momento que a gente perder a fé, a gente passa a andar e olhar só para aquilo que podemos ver e tocar, e essa palavra vai se perder. Porque o Evangelho do Senhor, a revelação de Deus, a palavra de Deus é loucura para o mundo. A gente não anda por aquilo que faz sentido. A gente não anda por aquilo que a gente pode tocar e ver só. Senhor, se eu estiver vendo eu vou, se eu estiver tocando eu vou. Abraão é o pai da fé, porque ele creu naquela palavra, ele acreditou naquela palavra. Pastor, ele errou, ele cometeu erros ao longo dessa caminhada, é claro, era ser humano como nós, ele não era o Messias, ele não era Deus, só que aí eu trago para você, olha como essa lição é preciosa, mesmo sendo falho, mesmo sendo homem, mesmo sendo suscetível a pecados como eu e você, ele creu naquela palavra e viveu o sobrenatural de Deus, se apegou àquela garantia. Cuide da sua fé. Você está cuidando bem da sua fé? E aí a gente olha para tanta coisa no nosso dia a dia. A gente cuida de tanta coisa. A gente cuida de tanta coisa.
A gente zela por um monte de coisa que não está errado em zelar, não. Não está errado, não. Você tem que cuidar da sua alimentação, sim. Você tem que cuidar do seu corpo, sim. Você tem que cuidar da sua saúde, sim. Cuidar do seu cabelo, sim. Cuidar da sua higiene, sim. Cuidar das doenças, das enfermidades, das dores que você carrega, sim. Você tem que cuidar da casa que Deus te deu, sim. Você tem que cuidar das coisas que o Senhor confiou a você, sim. Não está errado cuidar dessas coisas. Só que o problema é que às vezes a gente se dedica tanto a cuidar das coisas materiais dessa terra, desse tempo, das coisas que perecem, e a gente não dá a mesma atenção quando o assunto é zelar pela nossa fé. Às vezes a gente se expõe a ambientes que são tóxicos à nossa fé. Às vezes a gente se expõe a circunstâncias que fazem mal à nossa fé. Tem ambientes que, meu irmão e minha irmã, a gente tem que ter esse discernimento. Vai ter ambiente que não será ideal para você estar presente. Tem ambiente que não é mais para você, que não é mais para mim. Tem pessoas que por um tempo a gente vai ter que se afastar, porque as palavras que saem da boca dessa pessoa não são palavras que vão fortalecer, que vão nos abençoar, mas que vão nos esmorecer. Amizades, tem situações, pessoas que a gente vai ter que criar algum tipo de distanciamento. Eu não estou falando para você parar de falar com as pessoas, odiar as pessoas, não é isso. Eu não estou falando para você se isolar da sua família, eu não estou falando para você largar a tua família, não é isso. O que eu estou falando é, nós precisamos ser sábios e parar de se expor a ambientes que são tóxicos à nossa fé. Se você está vendo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático, você está vendo, por exemplo, que no ambiente de trabalho, está lá uma pessoa que quando você percebe que ela já está meio virada, ela vai acabar com o teu dia. Tudo que você puder fazer para ficar longe daquela pessoa, o máximo de tempo que você puder, faça. Às vezes a gente corre atrás do problema. Às vezes, como diz a expressão, a gente vai cutucar a onça com vara curta, né? A onça está lá quieta, misericórdia. E a gente vai lá cutucar a onça. Não, Deus dá o livramento. Cuidado, hein? Quem fica fazendo esse tipo de prova na Bíblia é Satanás. Toma cuidado aí. É o diabo que fala para Jesus, né? Pula daí que os anjos vão te salvar. Né? Vai, fala aí que vai brotar pão da pedra. Cuidado com essas propostas aí, né? A gente tem que cuidar da nossa fé. Senhor, será que se eu me distanciar um pouco desse ambiente, desse lugar, dessas práticas, vai fazer bem à minha fé? Tem momento que a gente tem que desapegar de algumas coisas que nem pecados são. Às vezes tem coisa que vai. É curioso que hoje de manhã eu falava sobre algo parecido lá em Copacabana, caminhando aqui já para encerrar. E olha que curioso, teve uma irmãzinha de 80 anos que veio falar comigo, final do culto. Quando isso acontece, Patrícia, eu tremo na base. Ela veio falar comigo, ela, pastor, me dá um conselho aqui. Ô, misericórdia. E ela falou assim, pastor, eu sou muito antenado em notícia. Só que às vezes eu vou vendo um monte de notícia ruim, às vezes que eu vou vendo e tal, que estão me desagradando, e eu desanimo de tudo, pastor. O que eu faço? Minha resposta para ela foi, irmã, se isso está te fazendo mal, para com isso. Abandona isso. Às vezes não é pecado acompanhar a notícia. Não é pecado você acompanhar, sei lá, notícia do seu time de futebol, de política, de clima, seja lá o que for, não é pecado. Só que às vezes a gente tem que fazer a leitura do seguinte, isso aqui está prejudicando a minha fé? Isso aqui está fazendo eu desacreditar do poder do meu Deus? Isso aqui está fazendo com que a minha fé fique esmorecida e eu passe a confiar muito mais em coisas dessa terra do que na mão poderosa do meu Senhor? A gente tem que zelar pela nossa fé. Tem coisa que às vezes, eu vou falar para vocês, eu mesmo, tem coisa que eu cortei na minha vida lá em casa, lá, e aí a Natane viu que eu parei de assistir, eu vou, por que você parou? Eu falei, porque está me fazendo mal. Eu falei, está me fazendo mal. A minha fé é mais importante, eu não quero pecar por causa dessas coisas, eu não quero desacreditar do poder do meu Senhor por causa dessas coisas, eu prefiro cortar isso aqui, não é nem pecado, eu não estava pecando vendo, eu não estava pecando acompanhando, só que para zelar pela minha fé, eu corto isso. Às vezes a gente tem que ter esse olhar e perceber qual é a minha fraqueza, qual é a sua fraqueza, o que é que
pode roubar o seu tempo e te afastar do Senhor? O que é que pode roubar a tua paz e te fazer desacreditar do poder de Deus sobre a sua vida? Cuide da sua fé, ela é o teu bem mais precioso. Pessoal do Coral Ágape, eu falei aqui uma expressão recentemente aqui com a igreja, o pessoal riu, eu ri também, mas no fundo a gente sabe que é verdade, né? Uma nutricionista, ela tem uma missão, fazer você comer bem. O psicólogo, né, temos aí a Karen, o Tiago, o psicólogo ele tem uma missão também, tentar ali arrumar, organizar, sei lá, qual é a palavra que usa, orientar, para você viver bem as suas emoções, da melhor maneira possível. Cada profissional ele tem um propósito, né? Um personal trainer ele tem o objetivo de fazer você ter uma vida saudável. Cada um tem o seu propósito aqui. Cozinheiro fazer você comer bem, né, Leandro? Fazer você viver alguma coisa. Qual é o propósito do pastor? Fazer você morrer bem. Olha aí que benção. Meu propósito aqui é te ajudar a morrer bem. Tem um monte de gente aí para te ajudar a viver bem, o máximo de tempo que você puder. Eu estou aqui para te ajudar a morrer bem. Quer morrer bem? Guarde a tua fé em nome de Jesus. Zele muito bem por ela. Que no último suspiro da tua vida, o que mais interessa é saber, minha fé está bem guardada? Minha fé está bem guardada? O carro pode estar com pneu careca, a casa com encanamento furado, uma parede de cada cor, não deu tempo de pintar ainda, piso quebrado, mas a minha fé tem que estar bem guardada, bem zelada em nome de Jesus. Para viver sob a garantia de Deus, nós precisamos zelar pela nossa aliança com Deus e pela nossa fé.